E aí, turminha do nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Nayane Oliveira e eu tô agora com esse canal, Conectados na Língua Portuguesa, para poder auxiliar vocês com a resolução das atividades do PET. Vamos nessa? Olha só, essa vai ser a explicação da aula número 4 do PET volume 2, tá certo? As atividades estão nas páginas 13 e 14. Vamos lá? Exercício número 1 é a leitura de um texto. É este o texto, pessoal, que está lá na página. Ele se chama Riqueza e Pobreza. Eu não vou fazer a leitura dele junto com vocês agora, para que o vídeo não fique muito extenso, mas é só vocês lerem com calma, tá certo? Que vocês vão conseguir entender para poder fazer a resolução das atividades. Antes da gente continuar, pessoal, só quero lembrar vocês o seguinte: essa videoaula não substitui as aulas do canal Rede Minas, tá certo? É apenas uma complementação para facilitar e para ajudar vocês a resolverem os exercícios da apostila, ok? Então vamos lá. Após fazer a leitura do texto, vocês têm que responder a pergunta número 2. Ela diz o seguinte: perceba que o texto se constrói por meio da oposição de pensamentos, no que se refere à definição de riqueza e pobreza. Explique a referida oposição. Pessoal, esse texto, ele traz para a gente a ideia do que é ser rico e do que é ser pobre. E acaba que ele nos dá uma ideia diferente daquilo que realmente é. Vejam só, de acordo com o texto, riqueza não é o que parece ser riqueza e pobreza não é o que parece ser pobreza, não é mesmo? E é essa oposição do que é um e do que é o outro que eu quero que vocês expliquem para mim aqui agora, tá certo? Em outras palavras, o exercício número 2 é para vocês explicarem como foi que o texto abordou a definição de riqueza e a definição de pobreza, certo? Vamos lá. Exercício número 3. Nós temos e eles têm. São duas expressões que se repetem ao longo do texto, na construção da oposição mencionada na questão anterior. Identifique a que se referem os termos destacados abaixo. Então, veja só, meninos, colei um pedacinho da apostila aqui. Nós temos e a outra expressão, eles têm. Eu quero que vocês me digam, analisando o texto, a quem se refere esse termo nós? Nós aí está se referindo a quem? Ao João e o Pedro, né? A nós quem? E a mesma coisa eu quero que vocês façam com o termo destacado eles. Quem são eles? Eles quem? Né? A Maria e o Francisco? Enfim, é identificar a partir do texto a quem se refere o nós e a quem se refere o eles, tá certo? Próximo exercício é o exercício número 4. Identifique outros vocábulos que poderiam ser colocados no lugar da palavra citada, sem interferência no sentido do texto. Aqui eu dei uma resumida na pergunta, pessoal, mas é essa pergunta aqui. Olha só. Releia esta passagem. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou. Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Note que foi empregada a palavra estupefato para expressar a reação do pai diante da descoberta do filho. Identifique que outros vocábulos podem ser colocados no lugar da palavra citada, sem interferir no sentido do texto. O que vocês terão que fazer aqui no ano? Vão ter que buscar no dicionário, buscar na internet, palavras que sejam sinônimos de estupefato, certo?
vocês terão que encontrar uma outra palavra que nós podemos usar para substituir essa que está em negrito sem alterar o sentido do texto, ok? É só procurar por um sinônimo da palavra estupefato, tá certo? Bora lá para a próxima pergunta. Exercício número 5. Explique o porquê da utilização do final de aspas em quase toda a extensão textual. Nessa atividade, meninos, vocês vão ter que pesquisar por que nós fazemos a utilização de aspas. Pensem comigo. O ponto final, ele demarca uma pausa longa no texto. A vírgula demarca uma pausa breve. O ponto de interrogação, ele demarca uma pergunta. E assim acontece com os demais sinais de pontuação. Então, aqui no número 5, eu quero que você me explique o porquê que foi utilizado o sinal de aspas. Se vocês localizarem aí e descobrirem quando é e por que eu utilizo aspas, vocês encontram a resposta para essa pergunta. Ok, galerinha? Próxima pergunta é o exercício número 6. Justifique o emprego da vírgula neste trecho, em que o filho exprime a sua opinião sobre a viagem que fez. Muito boa, pai. Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Observem aqui, galerinha, que há o emprego da vírgula em 3 situações diferentes. Após a palavrinha boa e depois separando a palavrinha pai. A resposta dessa pergunta tem a ver com aposto e vocativo. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse conteúdo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Vocês vão ver o que é aposto, o que é vocativo e vão dizer para mim qual desses 2 empregos justifica o uso da vírgula nessas 2 expressões. Tá certo? Bora lá continuar. Exercício número 7. Letra A, na realidade. Ocorre a omissão de um termo operacional no seguinte período. Galerinha, essa atividade aqui é o seguinte. São acho que 4 ou 5 frases, eu não me lembro aqui agora. Em uma dessas frases, foi feito o uso da vírgula para substituir um termo que foi dito antes. Ou seja, a vírgula foi empregada em uma dessas frases, em apenas uma, no lugar de uma palavrinha que foi utilizada antes. E vocês têm que identificar que frase é essa. Olha só, letra A. Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada. Eles têm um céu imenso com estrelas e lua. Letra D. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira. Observem o seguinte, meninos. Nas comparações que são feitas nessas 4 frases, eles comparam alguma coisa com outra coisa, certo? Em uma dessas frases, a vírgula foi empregada para substituir um termo que foi dito antes, entende? É como se em uma dessas frases faltasse uma palavra. Somente em uma delas. Então, aqui na número 7, vocês devem marcar uma única alternativa. Ok, galerinha? Bom, essa foi a última atividade do nosso PET número 2, tá certo? Respondam tudo com calma, com bastante atenção, fotografem o caderno e enviem para mim pelo Classroom, ok? Semana que vem nós voltamos com mais explicações, com mais videoaula e com a correção das atividades do PET número 2. Tá certo, galerinha?